Eu cresci com o seguinte pensamento: eu sou um problema na vida das pessoas. Eu via vultos, via voz, tinha amigo imaginário e por várias vezes eu apanhei por causa disso. E eu sentia muita raiva dos meus pais, porque eu apanhava sem saber por que apanhei. Quando me tornei adulta, casei, achando que tudo ia ser diferente. Mas continuou, aquele vazio permaneceu. Estava sempre cobrando do meu esposo, achando que ele não me amava. Mesmo assim, eu tive 3 filhos. Parecia uma vida normal. Tentei levar minha vida normal, ser dona de casa, mas eu me sentia um fracasso em tudo. Até que chegou um ponto que o meu esposo, acho que não era feliz também comigo. Então um dia eu saí para trabalhar e quando eu cheguei em casa, não encontrei mais ele. A casa estava vazia, ele havia me abandonado. Até que um dia eu recebi uma proposta de emprego para cuidar de uma senhora e fui. Chegando lá, toquei a campainha e quem atendeu a porta foi o meu ex-marido. E ali eu descobri que ele já estava morando junto com outra mulher. E ali eu fui colecionando fracassos. Eu conheci uma pessoa também, me envolvi com essa pessoa. Essa pessoa, né, a gente foi morar juntos. E ali eu achei que estava solucionando o problema. E foi quando começou mais um problema muito sério na minha vida. Porque ele começou a dormir fora. Aí eu vim a descobrir que ele tinha amante. Eu me vi assim em situações que eu pensei, qualquer hora eu vou morrer, porque ele ameaçava. Uma vez eu indo trabalhar e eu ouvi um barulho no carro. Então eu vi que o meu carro tinha levado um tiro, ultrapassado o banco e passou bem pertinho da minha nuca. E aí eu não entendi, pensei que tivesse sido uma bala perdida. Só que aí eu conheci uma das mulheres dele que, né, me procurou e falou que havia mandado me matar. Eu ouvia vozes numa caixa de som com tudo desligado. Digamos assim, era um inferno. Se eu dormisse 5 minutos, eu tinha pesadelos. Eu sempre tive fé, sempre tive uma religião. Fiz tudo o que precisava ser feito, tudo que me pedia, o que eu entendia que tinha que ser feito, eu fiz. Mas eu não via resultados. Eu via a minha vida piorando cada vez mais. Uma separação, meus filhos não estudavam, eu não tinha o que comer dentro de casa, lutando para ganhar alguns centavos. Sem contar também que eu tive sérios problemas de saúde, tive um problema de coluna, passei 2 anos e meio internada no hospital. Eu fazia carta de autoajuda. E aí eu voltei para casa porque o médico descobriu que eu estava com um tumor no cérebro e que não podia abrir. E aí ele me mandou para casa para morrer em casa. E eu saía às vezes andando sem destino. Eu me lembro que nesse dia eu parada num canto lá escondidinha no escuro. E uma pessoa se aproximou de mim e começou a conversar comigo. Eu desabafei com essa pessoa. E ele me ofereceu uma arma para eu matar a amante do meu esposo. Mas ali eu pensei, eu já havia tentado vários suicídios, tentar jogar debaixo de ônibus, não deu certo. Tentar pular de ponte, também não deu certo. Então, quando ele me ofereceu essa arma, eu vi ali a possibilidade de eu morrer. Coloquei essa arma dentro da bolsa, saí de casa para ir me matar. Fiquei procurando uma igreja que eu pudesse entrar e orar. Eu não achava justo fazer isso sem antes conversar com Deus. Eu vi uma porta aberta e eu olhei, eu pensei de não entrar porque eu também tinha complexo, né, da Igreja Universal. Mas ali, diante dessa situação, não encontrei nenhuma porta aberta. Falei, vai aqui mesmo, né? E eu entrei com a arma na bolsa para falar com Deus. E uma pessoa veio me atender. Falou, posso ajudar a senhora? Eu falei, não, ninguém pode me ajudar. O único que poderia me ajudar seria Deus.
eu não sei como encontrá-lo. Eu não sei se ele existe, onde ele está. Ele não me vê, ele não me ouve. Ela falou, não, Deus existe sim, ele está aqui. Ele está nesse lugar e ele está aqui agora. Então a senhora fala com ele que ele vai te ouvir. E ali eu só me lembro disso. E de repente acabou a reunião. As pessoas indo embora e eu me direcionei a essa pessoa. Eu falei, mas já acabou? Ela falou, já. A senhora gostou? Eu falei, poxa, eu queria ficar mais aqui, né? E acabou. E fui embora para casa. Só que aconteceu algo incrível. Eu esqueci que eu entrei ali porque eu estava indo me suicidar. E fui embora para casa com a arma na bolsa. Eu que há anos eu não dormia. E como eu queria uma noite de sono, eu tive aquela noite de sono. Acordei de manhã diferente, sabe? Já não era mais aquele sol escuro, aquele frio, sol brilhando assim. Eu olhei, sabe? Eu pensei, puxa vida, eu fui naquela igreja ontem, só entrei lá, né? Não ouvi nada. Não é que eu não sei por que eu não ouvi, eu não vi o decorrer da reunião. E eu dormi, e eu tenho certeza que é porque eu fui lá. Então, se eu entrei lá e aconteceu isso, olha, aqueles testemunhos que eu vejo, eles são verdadeiros, porque aconteceu comigo, né? Eu dormi, então eu vou ver, eu vou nessa igreja e minha vida vai mudar também, igual dos testemunhos. No dia seguinte, quando eu voltei, eu já ouvi a palavra. Conforme eu fui ouvindo o pastor pregando, lendo na Bíblia, que eu fui entender e fui colocando tudo em prática, né? Fiz todas as correntes, né? As correntes de libertação, fiz tudo que tinha que ser feito. E praticando, e minha vida mudando gradativamente, né? Meu esposo que havia ido embora, né? Que tinha amantes, desejou voltar para casa. E aí ele viu que eu estava indo para a igreja, ele até me perguntou, mas é só para membros, eu posso ir? Eu falei, não. Então a gente foi. E dali ele se converteu, se firmou, né? Ele foi transformado também, no geral. E eu fui vendo minha vida mudando em todos os sentidos. Fui curada, eu não via mais vulto, não ouvia mais vozes. E eu fui conhecendo o Senhor Jesus através da palavra. Eu fiquei apaixonada por Jesus, o que Ele fez, os ensinamentos dEle. Eu ouvindo o pastor falar do Espírito Santo, falei, tá tudo bem, né? Conheço Jesus, bacana, tá tudo bem, mas eu preciso do Espírito Santo. Aquilo começou uma sede em mim, de saber o que era o Espírito Santo. Eu precisava saber, precisava conhecê-lo, precisava entender quem era o Espírito Santo. E aí eu busquei, fiz tudo que tinha que ser feito. E eu fui, né, entregando nas mãos de Deus aquilo. Até isso eu tive que aprender, vencer as ansiedades, né? E foi assim que um dia eu recebi. Eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Infelizmente, eu não tenho como explicar com palavras. Mas aconteceu comigo de uma forma assim, tão grandiosa. Deus é tão sábio que não aconteceu comigo como eu ouvi as pessoas contando o que aconteceu com ela. Tinha que ser diferente. Mas eu sabia que era Ele, eu sabia que era o batismo com o Espírito Santo. Veio toda aquela certeza. E ali mudou completamente. Mudou. Já não era mais a mesma pessoa. Eu mudei. Eu olhei para mim assim, parece que até meu físico mudou. Eu passei a andar diferente. Eu que me sentia assim, a pior pessoa da face da terra, a partir dali, naquele momento, eu me senti uma pessoa tão valorizada. Eu também tinha conseguido. O
o Espírito Santo foi me dando compreensão das coisas, entendimento das coisas. Então eu aprendi a ser uma grande esposa, uma filha maravilhosa, pude cuidar da minha mãe na velhice, mudei como mãe com os meus filhos. Eu comprei uma casa assim que eu nunca imaginei que um dia eu poderia, né? Eu poderia comprar um terreno, uma casa comum, mas eu comprei uma casa dos sonhos. E hoje eu vivo o que está escrito. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Eu tenho alegria, eu tenho paz. O Espírito Santo, ele repousa sobre mim. E é dele que vem tudo isso. Eu não sofro com as lutas que vêm. Eu me alegro, porque eu sei que dali eu vou sair mais forte. E a vitória vai vir com toda certeza. O mais importante é ele, é o Espírito dele em mim. Essa união que há entre nós dois, sabe? Essa amizade que existe entre nós dois. Hoje eu vivo o padrão do reino de Deus na minha vida. Eu tenho saúde, paz, família, prosperidade, sou respeitada. E a minha parte, o meu presente, a certeza da minha salvação, a minha comunhão com Deus, nós dois. Isso é o mais importante. Eu tenho isso já em mim, eu já vivo o reino de Deus.